Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. E o versículo de número 40. Irmãos, na secretaria ainda tem 9 exemplares da revista da Escola Bíblica Adulto. Qualquer irmão interessado, logo após, pode passar. Ainda são 9 exemplares que temos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 40. Toda a igreja juntos, leia esse versículo. 1, 2, 3, já. Viram-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Pensando na temática deste ano, fé, poder e milagres, subordinado a esse tema, nós queremos pensar um pouco nesse subtema, em busca de um milagre para a família. Em busca de um milagre para a família. E gostaria de meditar também em Hebreus capítulo 11, e a gente já volta para Marcos. Porque todos nós precisamos, queremos e até desejamos milagres. Mas a gente tem algumas dificuldades com a questão da fé. E Hebreus capítulo 11, a gente sabe de cor e salteado, mas parece que a gente não para pensar nesse versículo. Ele diz que a fé é o firme fundamento da nossa esperança. Então, quem tem fé, tem firmeza e está fundamentado numa esperança. Não chegou nada, não aconteceu nada, mas nós estamos firmados e fundamentados em uma esperança. A vantagem é que Colossenses 1, 27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Então a nossa esperança é Cristo. Ainda em Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é a prova das coisas que se não veem. Como é que nós vamos provar algo com aquilo que nem nós conseguimos enxergar? Digo, humanamente falando. Porque espiritualmente todos que estão em busca de um milagre, eles conseguem visualizar o milagre que esperam. E estão firmes e fundados na esperança do milagre em que aguardam. E mais complexo ainda o versículo 6, que diz que se não tiver essa fé, qual? Essa que está firme e fundamentada na esperança, e que também é prova do que nós não conseguimos ver, enxergar humanamente. Se nós não tivermos essa fé, 11:6, é impossível, não é difícil, é impossível agradar a Deus. Baseado nisso, não ter fé é pecado. Porque se o maior propósito dos servos de Deus é agradá-lo, e se não conseguimos agradá-lo, é necessário que todos que se aproximem de Deus acreditem que Ele existe. Há momentos da vida que há pessoas que, mesmo há muito tempo sendo crentes, às vezes ficam como que duvidosos. Mas a Bíblia diz que todos que se aproximam dele é necessário saber que Ele existe. E ainda mais, Ele recompensa a todos aqueles que estão a buscá-lo. Então é o nosso Deus, que está afirmado em sua palavra, e é nele que cremos. Então, em busca de um milagre para a família, a partir de Marcos 5 e o versículo de número 21,
Há uma multidão que precisa de um milagre. Olha o que diz esse versículo. E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Era mais um dia comum, como todos os outros, mas na vida de uma família, eles estavam enfrentando dificuldades. E somente Jesus tinha a resposta que eles gostariam de obtê-la. E a Bíblia Sagrada diz que esse Jesus foi procurado pelo representante daquela família. É muito bom quando o representante de uma família é interessado em Jesus. É horrivelmente triste quando o líder de uma família não tem interesse em Jesus. Há uma multidão de pessoas nesse instante que precisam de um milagre, de uma ação divina, de um toque de Deus. Mas poucas são as pessoas que se interessam por buscar a Jesus, estar diante dele, adorá-lo, buscá-lo, procurá-lo. E a Bíblia mostra, no versículo de número 22, que este que procurava Jesus era uma pessoa de posição e de nome. O versículo 22 diz: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, olha a posição dele, por nome Jairo. Era alguém que tinha posição e tinha nome. Quantas não são as pessoas que não só precisam de um milagre, mas estão em uma posição e às vezes têm um nome e acham que por causa da posição e nome, às vezes fica ruim para eles buscarem a Jesus. Enquanto nós estamos com dificuldade de nos aproximar de Jesus, por causa da posição e nome, nós continuaremos de mal a pior. Mas olhando ainda para o versículo de número 22, nós compreendemos que na presença de Jesus é necessário descer para estar no lugar mais alto que podemos chegar. Você entendeu? Na presença de Jesus é preciso descer para nós estarmos no lugar mais alto que podemos chegar. Versículo 22, a última parte, diz assim: e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Não há nenhum lugar mais alto para nós, como meros mortais, chegarmos, a não ser os pés do Senhor Jesus Cristo. Maria, a irmã de Lázaro, uma mulher privilegiada, porque algumas vezes que ela se encontra perto de Jesus, ela às vezes se encontrava aos seus pés para adorá-lo, aos seus pés para aprender, e aos seus pés também para receber dele algo. São essas três ocasiões onde o Evangelho mostra-nos a irmã de Lázaro aos pés de Jesus. É nos pés de Jesus onde nós aprendemos um pouco mais, onde os nossos problemas são solucionados, e mesmo quando eles não são solucionados, mas nós recebemos graça para lidarmos com eles, mesmo que eles não deixem de existir. Mas existirá uma resistência maior em nós para lutarmos contra os problemas que nos vêm. Então, descer da posição em que alguém pensa ter para estar aos pés de Jesus é estar no lugar mais alto que alguém possa chegar. Quando está nos pés de Jesus, é necessário nós pedirmos insistentemente. O versículo de número 23 diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te. Olhe que por 2 vezes ele fala acerca disso, da insistência,
da persistência em buscar a Jesus. Rogo-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, nós ficamos pensando: será que temos insistido tanto quanto deveríamos? A Bíblia diz que Isaac casa com Rebeca, pede um filho a Deus, e a Bíblia diz que 20 anos depois, quando ele a conheceu, ele tinha 40, com 60 anos nasce. Eu costumo dizer que há promessas de Deus que elas cumprem-se a um curto prazo, a um médio prazo, a um longo prazo. Exemplo disso é simples. Um dos moços que estava pendurado na cruz ao lado de Jesus disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então foi instantâneo. O Abraão, a quem estamos estudando há alguns dias, a Bíblia diz em Gênesis 12 que ele recebe uma promessa aos 75 anos. Gênesis 21, aos 100 anos ele recebe a promessa. Então veja o espaço. Mas a Bíblia também fala em Josué 14, versículos 7, 9, 10, 11, que Caleb recebeu uma promessa aos 40 anos, 45 anos depois. Então há promessas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas esse negócio de ficar falando com Deus, insistindo com Deus, orando a Deus, sem interessar se Ele nos responde ou não, para nós é um privilégio muito grande. Porque nós estamos sendo ouvidos, estamos falando e estamos crescendo em intimidade com aquele que governa todo o universo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus estava ali sendo procurado e olha o que o principal das sinagogas, chamado Lázaro, pede a ele: venhas e impõe as mãos para que ela sare e viva. Só as mãos de Jesus faz sarar e viver. Quantas pessoas estão respirando, mas feridas, como que sem vida? Mas onde Jesus toca, as pessoas são saradas, as enfermidades vão embora, e há uma vida abundante na vida daqueles que recebem o toque de Jesus em suas vidas. Dependendo de quem tem fé, não é necessário nem que Jesus toque. Salmo 107, 20 diz: apenas enviou a sua palavra e sarou. Salmo 147, 15 diz: a sua palavra corre velozmente. Jeremias 23, 23, ele não é Deus apenas de perto, ele é Deus de longe também. A mão de Deus é poderosa e ela alcança de um norte ao sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, porque a mão do Senhor é poderosa e a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, nem os ouvidos do Senhor estão agravados para não ouvir. O que faz separação entre nós e Deus é pecado. Mas vida com Deus não tem quem impeça de Deus realizar milagres. Agora, dependendo da fé de quem vai a Jesus, não precisa nem do toque de Jesus. Ainda próximo a essa história, a mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tocar no vestido dele, está resolvido. Às vezes, num culto como esse, vem alguém e alguém diz: eu recebi um milagre. Outro dia, não recebi nada, o culto nem prestou para mim. Então, há diferentes tipos de pessoas num culto como esse. Porque tem pessoas que estão esperando ser tocadas por Jesus.
Tem outros que têm menos paciência e dizem, não, eu quero é tocar nele. Se eu tocar na orla dos vestes dele, já está resolvido. E quem quer tocar na orla das vestes de Jesus, adora ele, glorifica ele, bendiz o nome dele. E quem não sente a presença de Deus no ambiente desse, tão salutar para a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo também. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus foi com ele, versículo de número 24. Aí aqui eu vejo a diferença de quem está com Jesus e de quem está com a multidão. Versículo 24 diz, e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Você já pensou a importância de ter a presença de Jesus na nossa companhia? Ter a companhia de Jesus é tão especial que Pedro o viu no Monte da Transfiguração e disse, façamos um negócio. Um tabernáculo para ti, um para Elias, um para Moisés. Vamos ficar aqui o tempo inteiro. Quem se aproxima de Jesus não quer deixá-lo, não quer largá-lo, quer estar com ele o tempo inteiro, porque Jesus é tudo para nós. Há quem queira milagres, mas há quem deseje Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus nada tem. A palavra do Senhor nos mostra, a partir do versículo 35, dando continuidade à mesma história. Guarde isso na mente, guarde isso na mente, guarde isso na mente. A nossa fé parece oscilar muitas vezes. Alguém diz assim, eu creio no milagre, mas o meu filho é tão pequeno. O que essa pessoa está dizendo? Eu creio que Deus vai fazer um milagre, mas se eu morrer, meu filho ficar só. Não é um paradoxo grande? Como é que crê e... Nós somos complicados. Quem crê é igual Davi, um menino ainda, desprezado por tudo e todos, foi posto lá no curral para cuidar das ovelhas, para ver se as feras o devoravam. Ele matou urso, matou leão, era treinando. No dia que ele vai ao campo de batalha, ele ouve um gigante vociferando, um homem treinado nas batalhas e guerras, quase 3 metros de altura, porque eram 6 côvados e alguma coisa. E na hora que Davi olha e diz, quem é esse que não tem aliança com Deus, afrontando o exército de Deus vivo? Vão dizer para o rei que ninguém desfaleça o coração por causa dele, porque eu lutarei com ele e vencerei, em nome do Senhor dos exércitos. Todos sabem da história, ele venceu a guerra. Mas parece que entre a nossa fé e o milagre há um paradoxo, por causa desses pensamentos nossos. Dizemos uma coisa com a boca, mas não é aquilo que sempre está no coração. O versículo 35 mostra-nos, e guarde isso, sempre antes de um resultado de vitória, vem resultados de derrota para tentar abalar a nossa fé. Todas as vezes que você estiver perto da vitória, haverá alguma coisa para tentar desestabilizar a sua fé, a sua confiança em Deus. E qual é o nosso problema? É que nós acreditamos mais em homens do que em Deus. E os homens são falíveis. Qual é o nosso problema? É que nós acreditamos mais em quem não acredita em Deus do que em quem vive para Deus. Uma mulher estava para os seus filhos serem levados como escravos e ela disse, eu já sei, eu vou procurar o homem de Deus. Chegou para Eliseu e disse, olha, estão querendo levar os meus filhos. E tem mais, o meu marido era servo de Deus. Eliseu diz, qual é o problema? É dívida. Ele diz, pois então vai pedir emprestado.
Será que tem a ver fé com lógica? Qual é o teu problema, mulher? É dívida. Como é que vai resolver? Vão levar os meus filhos para pagar a dívida. Então volta e vai pedir emprestado. Profeta. Pede emprestado vasilhas. Porque naquilo que tu está necessitando vai chegar tanto que vai servir para ti, vai pagar a dívida e tu vai viver do restante, que é o bastante. Fé não tem nada a ver com lógica. Fé é completamente antagônico à lógica. Mas nós nos apavoramos tão fácil. O texto sagrado nos diz, no versículo 35, estando o oficial ainda falando com Jesus, chegaram alguns. Eu fico imaginando que eles não falaram no ouvido. Eu fico pensando que foi de longe mesmo. Chegaram alguns. A tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre, não. Não enfada mais o mestre. Isaías 64, versículo 7 diz: já não há quem detenha a Deus. Já não há quem o pare. Você sabia que Deus tem desejo, se oração é incomodá-lo, Deus tem desejo de ser incomodado? É Ele quem diz em Jeremias 33:3, pode clamar a mim, eu vou responder vocês, eu vou anunciar a vocês coisas grandes, coisas firmes, e são coisas que você não sabe ainda. Deus tem algo novo para nós. Isaías 43:18-19. Deus quer revelar coisa nova a nós. Ele quer abrir no ermo, no deserto, um rio, um riacho, uma experiência nova com Ele. Você sabia que Salmo 46:4 há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Aquele rio geograficamente ele não se encontra. E como é que ele está na Bíblia? É porque há um rio espiritual cuja as águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e ela não será abalada. É por esse motivo que não são poucas as vezes, eu não sei você, eu ouço isso em cultos onde a presença de Deus é muito forte. Eu ouço águas batendo em pedras, eu ouço águas entrando no templo, eu ouço água e eu lembro, a voz dele é como voz de muitas águas, a voz dele é como voz de trovão, a voz dele é poderosa, a voz dele faz rachar o cedro do Líbano, a voz dele faz parir as servas, a voz do Senhor brada no céu e preme a terra, e os montes derretem diante da sua voz, porque a voz dele é poderosa, a voz do Senhor é poderosa. Eles estão olhando e estão dizendo, oh, não incomodes mais o mestre. Deus faz é querer que nós clamemos a Ele. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. 6:27 de Daniel diz, ele é muito grande, ele faz sinais e maravilhas, tanto no céu como na terra. Não tem nada impossível para Deus, ele é poderoso. Antes de qualquer notícia satisfatória, haverá uma notícia para desestabilizar a nossa fé. Versículo 33. Agora tem as palavras de Jesus. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Era uma multidão seguindo a Jesus. Eram vários que vieram do principal da sinagoga. Mas Jesus fala com ele e diz, não precisa ter medo, você precisa ter fé. No meio da multidão, não é todo mundo que ouvirá a voz de Deus.
Deus fala com quem quer ouvir a sua voz. A multidão era muito grande, mas Jesus direciona-se ao principal da sinagoga, está no texto. E ele diz: não precisa ter medo, você precisa ter fé. Versículo 35, você ficará com o diagnóstico dado ou ficará com a palavra de Jesus? Lembre-se, a palavra de Jesus restaura, a palavra de Jesus dá vida, a palavra de Jesus faz prosperar, a palavra de Jesus salva, a palavra de Jesus transforma, a palavra de Jesus é poderosa, a palavra de Jesus não tem nada a ver com diagnóstico, nem com projeções humanas. A palavra de Jesus desfaz essas demais, para prevalecer só ela, porque ele disse: o céu passará, a terra também, mas a palavra de Jesus jamais passará. E palavra de Jesus é palavra de Jesus. Está uma multidão com mais de 5.000 pessoas, fora mulheres, crianças. Tem uma criança com um lanche, 3 pães, 5 pães, 2 peixinhos. E de repente Jesus disse: isso aí dá certo para alimentar todo esse povo. Irmão, lógica humana em milagre. E aquilo foi o suficiente para ser o bastante e ainda sobrar. A Bíblia mostra-nos no versículo de número 37 que Jesus faz distinção. O versículo 36 ele falou o principal da sinagoga, o versículo 37, agora ele faz distinção entre o povo. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus não permitiu, em algum momento, que a multidão estivesse ali só como espectadores, até desanimadores, quem sabe, até desejando que desse errado para persegui-lo, acusá-lo. Ele disse: até aqui já está bom, agora daqui para frente apenas Pedro, Tiago e João. O coração dessa mensagem está a partir de agora, porque o versículo de número 38 diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga. Aqui fala de Jesus chegando na casa. Os maiores problemas de muitas famílias é porque Jesus não chegou na casa dessas pessoas. Todas as pessoas precisam e querem um milagre de Deus, mas tem gente que já vai dizendo: olha, que Ele me abençoe sim, mas que eu não quero me entregar a Ele. E quando eu pensei que eu já tinha ouvido de tudo, alguém me diz assim: não é que eu estou dizendo não para Ele, Jesus, mas hoje eu não quero dar um sim. Só existe sim e não. As pessoas não querem dizer sim para aceitá-lo, mas querem dizer que não estão dizendo não porque creem nele. Mas é somente Jesus, aceitado de coração inteiro, para fazer o que Ele deseja e quer fazer na nossa vida. Quantas pessoas querem se ver livres da depressão, da ansiedade, de síndromes outras, mas não querem se devotar inteiramente a Jesus, se entregar inteiramente a Jesus? 47, 21, aliás, 47, 22, 48, 22, 57, 21 de Isaías diz que a pessoa sem Deus não consegue ter paz, irmãos. É só Jesus que transmite paz perene, verdadeira. Ele é o príncipe da paz. Você já percebeu que o inimigo age em série? Geralmente, quando o inimigo começa a agir,
a gente vai vendo as repetições dos casos. Os irmãos estão vendo agora psicólogos, psiquiatras, tirando a própria vida. Estão nos noticiários. O que alguém que estuda, cuida da mente dos outros, às vezes tem problema com a própria mente? Porque essas pessoas são procuradas, mas elas também procuram outros. Essas pessoas atendem a muitos e fazem terapias, mas só que elas precisam também descarregar em alguém. Mas Augusto Cury diz que Jesus é o maior psicólogo do mundo. E Paulo poderia não saber disso, mas ele diz em Filipenses 4, versículo de número 4, até o versículo de número 8, dizendo assim: alegrem-se, vivam alegres e façam isso antes de buscar qualquer coisa, ter qualquer coisa. Faça tudo conhecido diante de Deus através da oração e da súplica. Você sabia? A ciência está dizendo que pessoas que vivem momentos de oração na vida têm mais probabilidade de não ter esses problemas e dificuldades. Por quê? Porque está conversando com Deus. São liberados hormônios na nossa mente, no nosso cérebro, que dão a ideia de prazer, de alegria, de felicidade. Imagina, conversando com Deus. Aí ele diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ninguém consegue entender a paz de Deus, nem tampouco explicá-la, mas é bom viver a paz de Cristo na vida. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela será continuamente na vossa vida. Aí ele diz: agora pensa em tudo que é bom, tudo que é virtude, tudo que é louvável, tudo que glorifica a Deus. Pensa nessas coisas, irmãos. Peça ao Espírito do Senhor para que blinde a sua mente, as suas emoções e os seus sentimentos. Encha a tua mente da palavra de Deus. Decora textos bíblicos, decora versículos bíblicos, depois decora um capítulo inteiro da Bíblia. Enche a tua mente de Bíblia, enche o teu coração de Bíblia, que quando tu abrir a boca vai sair Bíblia. Se cortar os teus braços, o sangue, vai sair letra da Bíblia. Quando tu fores falar, tu vai dizer: assim diz a Bíblia, está escrito na Bíblia. Quando tu for pregar, vai ter mensagem bíblica. E aí pronto, a palavra de Deus é espírito, mas também é vida. As pessoas são limpas pela palavra de Cristo que tem ouvido. O que salva é a palavra de Deus, o que cura é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é poderosa, é a palavra de Deus que nos põe no nosso lugar, é a palavra de Deus que nos eleva para onde Deus quer nos elevar, é a palavra de Deus que faz o que deve ser feito e o nome do Senhor ser glorificado. Quem não se sente bem com a palavra de Deus? Agora, tendo chegado a casa, é daqui para frente que começa. Jesus precisa chegar na nossa casa. Seja na nossa mente, seja no nosso coração, seja no ambiente onde nós moramos. Você sabia? Eu digo isso sempre. Tem pessoas que o único lugar que sente paz é nesse ambiente. E que até se espantam quando a gente diz: o tempo foi, mas não deveria acabar, eu queria ficar aqui mais tempo. E qual é a diferença de fazer uma igreja na sua casa? Não estou falando de abrir uma outra. Eu estou falando que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E você vai sair daqui porque o horário do culto já encerra. Mas a nossa volta para casa é um culto. A nossa chegada em nossa casa é um culto. O ambiente da nossa casa deve ter tanta paz que quando alguém adentrar dizer: não quero mais sair, não dou conta, porque aqui tem uma paz, aqui é bom, aqui é maravilhoso. O que é isso? Não, eu passei ali na frente, mas encostei só para entrar aqui, já estou saindo. O que é isso? É paz de Cristo Jesus. Onde a paz de Cristo está, é contagiante, é maravilhoso. É bom ter Jesus na vida, é bom ter Jesus em casa. Jesus quer entrar na sua casa, dominar a sua mente, o seu coração, os seus negócios. Jesus quer fazer parte da sua família. Aí ele chegou na casa, lá estava, ele começou a observar, viu logo um alvoroço, gente chorando e muita gente pranteando. Aí o versículo de número 39, Jesus, quando ele se sente à vontade, ele nunca fica no primeiro estágio. Agora Jesus entrou na casa.
Você já pensou se Jesus chegasse em sua casa? Eu digo em pessoa. O que você faria? Você já pensou Jesus entrando em sua casa? Aí Jesus entra, na casa está tendo uma cerimônia fúnebre. E a Bíblia Sagrada diz, disse-lhe, por que vocês estão alvoroçados? E chorando. Essa menina não está morta. Olha a fé. Ela está só dormindo. Olha a diferença do diagnóstico médico. 35, não incomode mais, está morto. Olha as palavras de Jesus, tu precisa crer, não precisa ter medo. 36. Agora ele vai mais à frente. Aí ele diz, olha, não tem nada de morte, ela está só dormindo. O que Jesus está mostrando para nós é que o que é difícil para nós é simples para Ele. Para Jesus não há dificuldade nenhuma em acordar quem está dormindo e ressuscitar quem está morto. Para Jesus é tudo a mesma coisa. Agora, as pessoas que lá estavam, povo falso. Olha o versículo 40. Começaram a rir de Jesus. Como é que é isso? Está todo mundo chorando, alvoroçado, e de repente começam a rir. Naqueles dias haviam as carpideiras, elas eram chamadas e pagas para isso, para chorar no velório, para lamentarem. São essas pessoas que ouvem e de repente, ouvindo, começam a rir de Jesus. Quando Jesus chega em uma casa, versículo 38. Quando Jesus tem liberdade para entrar na casa, Jesus começa a sentir-se dono da casa. Porque Jesus não fica numa casa onde ele não seja o dono. Tem muita gente que quer Jesus em casa, mas quer que as regras da casa seja dele, seja dela. Jesus não vai ficar na sua casa. Jesus só fica numa casa quando ele pode dar as diretrizes. Olha o versículo 40. Jesus está se sentindo o dono da casa. Tendo feito sair, a ideia é dizer, não, vamos embora, cai fora. Tomou consigo sua família. Olha, o pai, a mãe e a menina. E os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João. Escute isso. Entrou onde a menina estava deitada. Você percebe que Jesus não fica apenas em um estágio quando ele chega em uma casa? Versículo 38, chegou na casa. Versículo 39, ele entrou na casa. Agora Jesus não está mais só na casa. Ele já está no lugar da intimidade da família. Eu quero ir onde a menina está. Certamente ela deveria estar num quarto, porque ele está dentro da casa e não está vendo a menina. Igreja do Deus vivo, Deus quer nos tratar na nossa intimidade. Às vezes num culto como esse, nem todos nós nos conhecemos pelo nome, talvez endereço, mas Deus conhece a cada um de nós intimamente. E Deus trabalha com cada um de nós nas nossas particularidades e na nossa intimidade. Não há nada difícil para Deus fazer, quer seja na sua, na minha ou na nossa intimidade. Desde curar enfermidades que nos atormentam, desde sarar na mente, nas emoções, nos sentimentos, a mudar alguma coisa que só nós pensamos que sabemos. Mas diante de Deus todos nós ficamos desnudados. Porque Ele nos conhece inteiramente e intimamente. A Bíblia diz que Ele entrou onde a menina estava deitada. Isso aqui está falando de Jesus na intimidade da família. Seria tão bom que todos nós recebêssemos Jesus em casa chegando.
Seria melhor ainda que pudéssemos introduzir Jesus na nossa casa, entrando dentro dela. Seria bom que Jesus estivesse em todos os cômodos da nossa casa, inclusive participando de uma intimidade com cada um de nós. Afinal de contas, culto é para ser isso, sabia? Culto é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. É momento da gente fazer o que fez aqui, adorar a Deus, glorificar a Deus. Comumente a gente não chora na frente de todo mundo, mas aqui alguém já chorou, já gritou, já glorificou a Deus. O que é isso? É que nós estamos abrindo o local onde ninguém anda, o nosso coração, para Deus. E Deus está trabalhando na nossa intimidade. E Deus trabalha na intimidade para restaurar, para refazer, para dar aquilo que nós estamos precisando. Mas a Bíblia diz que Jesus fala com quem já morreu como se vivo estivesse. Porque o versículo 41 diz que ele pegou a menina pela mão e ele disse assim: Talita cumi, a palavra em aramaico, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. O povo está dizendo que está morta. Jesus está dizendo que está viva, apenas dormindo. E só Jesus, e quem tem fé, para falar com o morto como se vivo estivesse. O que é isso? É fé. Você lembra de Apocalipse 3:1? Quando ele diz: tens o nome de que vive, mas está morto. Era alguém que liderava a igreja, mas que espiritualmente estava morto. Você lembra de Marcos 16:7, quando Jesus ressuscita, e ele diz: olha, diz aos discípulos, mas fala com Pedro também, que eu já tinha prometido que ia para Galileia. Marcos 14:28. Então chama ele, porque Pedro estava arrasadíssimo, chorou amargamente. Quem sabe poderia cometer a mesma coisa que Judas fez. Mas Jesus diz: chama os discípulos, chama Pedro também. Eu tenho um negócio com ele. Você lembra de Romanos 4, versículo de número 17? A Bíblia diz que ele chama o que não é como se já fosse. Irmãos, Deus não nos trata pelo que os nossos olhos veem, ou pelo que as pessoas veem em nós. Deus nos trata pelo poder dele, pela graça dele, pela misericórdia dele. A eternidade está diante de Deus, ele está vendo tudo, começo, meio e fim, porque nada está escondido aos seus olhos. Então não se espante se Deus lhe fizer uma promessa, prometer-lhe algo, porque Deus sabe de todas as coisas, e tudo que fala e faz é baseado no seu próprio poder. A sua palavra diz, o versículo de número 42, e logo, não demorou, a menina se levantou, e ela começou a andar, porque ela já tinha 12 anos. E todo mundo ficou assombrado. Foi muito grande o espanto naquele dia. Só Deus traz de volta a vida, mas alimentar é nosso dever. Versículo 43 diz assim: mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Somente Deus pode dar a vida, mas alimentar é dever nosso. Você sabe por que muitas famílias, sentimentos e relacionamentos estão como que mortos? Porque está faltando Jesus chegar na casa. Você sabe por que há muita gente que já está se lamentando e chorando como se não houvesse mais esperança? Porque Jesus ainda não entrou na casa. Você sabe por que as pessoas já estão preparando para o sepultamento? Sejam de vida, sejam de relacionamento, sejam de famílias inteiras. Porque Jesus ainda não deu a palavra de vida na intimidade. Deus coloca amor onde não tem, é só pedir. Deus coloca desejo onde não existe mais, é só clamar.
Deus restaura onde não existe mais absolutamente nada, porque é Ele quem ordena a vida para sempre. O nosso problema é que quando as dificuldades chegam, nós queremos tratar de acordo aos nossos moldes. E o que nós estamos precisando é que Jesus chegue na nossa casa. É que Jesus entre na nossa casa. E é que nós deixemos Ele fazer parte da nossa intimidade. Porque se assim fizer, o nosso serviço será somente receber o milagre e alimentar o que nós precisamos alimentar, como fizeram com aquela menina. Alguém se preocupa mais do que o que deve. Que mensagem é essa? É a mensagem que alguém precisa para deixar Jesus chegar, entrar, abrir a sua intimidade e deixar Ele realizar o milagre, e o seu serviço será só nutrir aquilo que Deus está fazendo, continuará fazendo e completará a obra para o louvor e para a glória do santo nome do Senhor Deus. A minha pergunta nesta noite é: tem alguém que quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? A oportunidade é com você. Se Jesus não chegar até a sua casa, se Ele não entrar em sua casa, e se Ele não fizer parte da sua intimidade, vai ser de mal a pior. Mas onde Jesus chega, as coisas mudam. A transformação. Aonde Jesus chega, ainda que já tenha morrido, como para muitos, mas Ele é restaurador, Ele é ressuscitador, Ele é abençoador. Tem alguém para Jesus? Alguém que quer se entregar a Cristo, reconciliar-se com Deus? Querido Senhor, nós te louvamos. Nós te adoramos por tua santa, poderosa e rica palavra. Pela vida de cada filho teu, de cada filha tua que aqui está. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuamente. Senhor, chega na nossa casa hoje. Senhor Jesus, chega na nossa casa hoje. Não tem como deixarmos para amanhã. Senhor Jesus, entra na nossa casa hoje. E fica conosco, fica conosco, fica conosco. Senhor Jesus, entre nós e Ti não existe particularidade e intimidade. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, sabes do que precisamos. Se alguém precisa de um milagre no relacionamento, estende a tua mão nesta noite. Se alguém precisa de um milagre na sua vida, contigo, ó Deus, vida espiritual, estende a tua mão nesta noite. Se alguém precisa até de um milagre, quer seja físico, a tua palavra diz que alguém na intimidade foi ferido lá em Israel por não saber cuidar da arca do Senhor. O Senhor que vê todas as coisas, o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós que aqui estamos. E embora existam coisas que nós não tenhamos coragem de contar a todos, mas o Senhor está vendo tudo nesta noite. O Senhor não nos dá uma palavra por um acaso. Então faz um milagre na nossa vida.
Nós estamos aqui em busca de um milagre para a nossa família. Quando um pai de família abençoado, a sua esposa, os seus filhos o são. Uma mulher sendo abençoada, o seu marido, os seus filhos o são. Quando o casal é bênção na vida dos filhos. Quando a bênção na vida do casal e dos filhos, essa casa é uma bênção. É casa de restauração. É casa de milagre. É casa de misericórdia. Querido Deus, nós queremos famílias. Nós queremos famílias equilibradas. Eu sei que o desejo do inimigo é envergonhar. Eu sei que o desejo do inimigo é destruir. Eu sei que o desejo do inimigo é lançar por terra. Nós temos um culto de família toda semana. O desejo do aniversário é destruir famílias. Mas num culto como esse, eu acredito, o Senhor restaura. Num culto como esse, o Senhor sara. Num culto como esse, o Senhor dá vida. Num culto como esse, o Senhor faz milagres extraordinários. E eu creio que o Senhor pode fazer casais arderem em amor um pelo outro. Não deixa que estes relacionamentos sejam destruídos, mas que a tua mão nesta noite esteja estendida, e tal qual fez com aquela menina, devolvendo-a com a vida aos seus pais, a seio daquela família, estende a tua mão e sara nesta noite, e dá vida nesta noite, e que o teu nome seja glorificado na vida de todas estas famílias. Leva-nos aos nossos lares em paz, dar-nos uma noite em paz, sonhos e revelações da tua parte. Abra os nossos olhos, ouvidos, a nossa mente espiritual, para contemplarmos, para guardarmos, para ouvirmos a tua voz, de tal forma que não haja distância do céu para a terra, porque estaremos tão íntimos de ti, a ponto de estarmos sentindo a tua presença em nós, conosco, na nossa vida, para onde quer que formos. Que o nosso lar seja um lar de paz, de alegria, e que a tua presença seja conosco para o louvor e glória do teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, seja com a nossa família, seja com a igreja de Deus, e seja em toda a nossa cidade. Todos dizem: a paz do Senhor Jesus.